Olá, povo lindo de Deus. Continuação do vídeo sobre o sermão profético de Jesus. Aquele ficou em 15 minutos e um pouquinho, alguns segundos. Eu acho que é o ideal. Um vídeo para estudo, uma aulinha para estudo. Eu acho que é o ideal. Vamos continuar então. Nós paramos no versículo 14. Vamos ver o 15, o que diz o versículo 15 do sermão profético de Jesus. Interessante é que os evangélicos ainda usam uma artimanha, porque tem coisas aqui nesse sermão profético que não dá para fugir de que Jesus estava falando para Jerusalém, para Israel. Então eles ainda dizem que esse capítulo é dividido. A metade é uma profecia para aquela geração e a outra metade é para o final dos tempos, fim do mundo. Mas esse tempo nunca chega para os crentes. Eles vão morrendo. Agora mesmo com esse vírus, é tanto crente. A igreja do Senhor Jesus sendo arrebatada. Eu já perdi 2 casais de pastores, porque na denominação a que eu me refiro, o esposo é pastor e a esposa também recebe o título de pastora. Então, o que acontece? 2 casais assim, que os dois partem, né? No mesmo quarto de hospital, coisa muito triste, os 2 entubados, os 4, né? São 2 casais. Tem um outro casal também, pastor também, que os 2 morreram, só que foi em tempo, com 2, 3 meses de diferença. Então, é a igreja do Senhor Jesus sendo arrebatada. O corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Como eu que prego uma coisa dessa, posso dizer que Jesus um dia vem buscar a sua igreja. Então, aqueles que foram arrebatados não são igreja? Não fazem parte da igreja do Senhor Jesus? Meus queridos, que falta de inteligência é essa que os evangélicos se deixam dominar? Então vamos ver, o versículo 15 diz: quando, pois, virdes a desolação que falou o profeta Daniel, não se esqueçam disso. Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Foi o profeta Daniel que disse que haveria uma desolação que seria colocada lá no templo, né? Abominação no templo, que foi feito por Vespasiano e Tito, que ofereceu um porco no lugar do cordeiro. O versículo 16, esse aqui então, meus irmãos, olha: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Queridos, na Judéia, se esse fim fosse para o mundo todo, para que Jesus mandaria o mundo todo fugir para os montes da Judéia? Não tem nada a ver, não tem como entender uma coisa dessa. O versículo 20: orai para que a fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por que isso? Porque no sábado nenhum judeu poderia caminhar, sair de casa. Vejam o meu vídeo sobre o jugo de Jesus, que eu explico que cada rabino tinha um tipo de jugo, um mais pesado do que o outro. Um rabino diria que o judeu, no sábado, poderia caminhar 50 metros. Outro já dizia, não, pode caminhar 100 metros, desde que não carregue nenhum peso, não carregue nada nas mãos. Então eram jugos. Já tinha 613 mandamentos, né, feitos ali pelos escribas, pelos rabinos. Então já não era mais aquela lei pura de Moisés no tempo de Jesus. Então no sábado eles não podiam caminhar. Então Jesus diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por quê? Jesus estava ainda dentro da lei e sabia que se eles tivessem que fugir para os montes da Judéia no sábado, eles estariam quebrando a lei. Olha, queridos, era para eles, esse sermão profético é para judeu, recitado por um judeu, pregado por um judeu, que era o Jesus de Nazaré. Hoje ele não é mais o Jesus de Nazaré, hoje ele é o nosso Cristo ressuscitado. Como poderiam fugir para os montes? E nós, que edificação isso traria para nós? Então vamos ver o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. É Jesus quem diz que a grande tribulação do ano 70 não havia acontecido desde o início do mundo. E olha que interessante, nem haverá jamais.
Como que os crentes evangélicos ficam esperando uma grande tribulação para o final do mundo, se Jesus disse que não haveria jamais? Não é assim? Versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Esse versículo explica quem voltou como juízo para Israel através do general Tito. Foi o Filho do Homem, não foi o Cristo ressuscitado. O Filho do Homem veio em forma de juízo, como ele havia prometido. E não quer dizer que ele veio nas nuvens, não. Essa expressão virá sobre as nuvens significa virar juízo sobre a nação. Isso eu já falei para vocês, essa expressão foi dita para o Egito, para a Babilônia. Vem como as nuvens do céu. E Jesus repetiu essa expressão para os seus discípulos. Então aparecerá no céu, versículo 30, o sinal do Filho do Homem. Olha, não é o Filho do Homem, é o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos do céu se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo, sobre as nuvens do céu. E vocês verão juízo. Estão entendendo? E eu vos convido a verem o meu vídeo que explica o que significa esse vir sobre as nuvens para todo judeu, que era vir juízo do céu. Versículo 33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas. Quem viriam essas coisas, meus amados? Para quem Jesus estava falando? Olha a hermenêutica sendo aplicada. Para quem Jesus estava falando? Para os discípulos que fizeram a pergunta. Em que lugar aconteceria tudo aquilo? Em Jerusalém, onde tinha montes da Judéia para eles fugirem. Os discípulos a quem Jesus se dirigia naquele momento e que também fizeram a pergunta, estavam interessados nesse assunto. Tudo encaixadinho, sem Jesus mentir, sem nenhuma contradição bíblica. Quem colocou contradição bíblica foi depois do século 3 ali, no ano 300, ano 400, vocês sabem, com o surgimento de uma grande denominação, e ali que começou a colocar essas doutrinas, esses medos que os evangélicos abraçaram. Naquela geração, no ano 70, veio tudo isso como juízo sobre todo Israel. Mas o homem de mente obscurecida, de mente formatada, continua aguardando a volta de Cristo nessa terra, aguardando a volta do Cristo ressuscitado a essa terra. Para quê? Depois de estar à destra do Pai, que significa não à direita do Pai, como eu já vi muitos quadros de Jesus ali ao lado, né, de Deus. Não, à destra do Pai quer dizer na autoridade do Pai. É um só Deus. Hoje Jesus está na autoridade do Pai e ele não voltará mais a essa terra, porque os seus escolhidos, no momento em que terminar o tempo do Espírito habitar nesse corpo, eu serei arrebatada e estarei para sempre com Cristo. Mas enquanto isso não acontece, eu estou vivendo o reino de Deus aqui, nesta terra, cheia de problemas, cheia de doenças, cheia de guerras, sim, mas o reino de Deus é sobrenatural, é espiritual e é a Ele que eu sirvo. É a Ele que eu sirvo. Então, qual seria o objetivo de Jesus voltar nessa terra, meus queridos? Olha, eu convido vocês a verem meu vídeo intitulado Textos Bíblicos que comprovam a escatologia consumada. Naquele vídeo, eu vou colocando todos os textos que nós podemos usar para comprovar a escatologia consumada. Vocês podem ouvir esse vídeo, tomar nota, fazer estudos, né? Então eu convido vocês a verem meus vídeos e a viverem em graça, que significa desfrutar das bênçãos que o reino de Deus, que está dentro de nós, nos proporciona. Eu tenho também um vídeo dizendo assim: não
busque o reino de Deus. E eu sei que espantou algumas pessoas ao ler esse título, Jesus manda buscar o reino? E ela diz para não buscar? Sim, porque quando Jesus de Nazaré manda buscar o reino, ele está falando para judeus que precisavam entender que o reino dele não era um reino terrestre, mas era um reino espiritual. Então ele manda os judeus buscarem esse reino. Para nós, para a sua igreja, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Então, nós, a igreja do Senhor Jesus, não precisa buscar o reino de Deus como os pastores pregam no púlpito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ué, mas se eu tenho que buscar, o que eu estou fazendo ali? Estou reunida ali como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, se eu ainda preciso buscar o reino de Deus? São umas incoerências, meus queridos. Umas incoerências no evangelho que ninguém para ver, ninguém para raciocinar. É tipo assim, sabe? É o sistema boiada, manada. O que um fala, todo mundo segue sem parar para pesquisar, para meditar. Então eu não preciso buscar o reino de Deus. E eles ainda falam: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda mudam o texto bíblico. E uma palavra mudar todas estas coisas por todas as demais coisas muda todo o sentido do texto. Porque ali Jesus vem falando que o lírio não tecia, mas se vestia melhor do que Salomão, uma forma figurativa, né, que Jesus usa. Essa figura de linguagem, do exagero, para fazer a pessoa pensar, raciocinar. E diz também que o passarinho, né, não trabalha, mas tem alimento. E aí ele conclui com isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas. Quais estas coisas? O vestido e o alimento. Mas os pastores pregam em todas as demais coisas. E aí, demais coisas, se eu já tenho o vestido e o alimento, o que eu vou pedir? Carro do ano, apartamento novo, dinheiro no banco, meus queridos, meus amados. A graça de Cristo nos ilumina a nossa mente e nos faz ver nas verdades bíblicas realmente o padrão de vida que nós devemos seguir e não seguir esses pregadores que andam fazendo tanto malabarismo, tanta alegoria, tanto sentimentalismo com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver em graça, graça sobre graça. Espero que, com a minha simples visão, com a minha simples hermenêutica, eu tenha conseguido explicar um pouquinho o sermão profético de Jesus na visão da graça para vocês. Que Deus nos abençoe. Viva na graça!